Era uma tarde chuvosa na cidade. Quando Donna se viu sentada no bar do Blue Oyster Bar, olhando para seu copo de mojito sem álcool com uma expressão vazia. A chuva batia furiosamente nas janelas. Como se o céu estivesse tão triste quanto ela. Foi uma daquelas noites em que a solidão parece multiplicar-se. Em que o barulho da cidade se torna um murmúrio distante. Como um eco distante. Donna mexeu o líquido com o canudo, movimentando-o sem muito sentido. Como se quisesse encontrar alguma resposta na espiral da sua bebida. Ao lado dela, Emily, sua melhor amiga, continuava falando incessantemente sobre o namorado. Foi o mesmo de sempre. Seus problemas, sua infelicidade, seu medo da solidão. Donna ouviu, mas seus pensamentos fugiram. O som das palavras de Emily desapareceu em sua mente. Sem deixar vestígios. Ela se sentia presa, cansada de ouvir sempre a mesma coisa. Cada vez que Emily abria a boca, era como se o mundo de Donna se estreitasse um pouco mais. Como se sua própria vida desaparecesse em meio às reclamações dos outros. Porque ele ainda estava tolerando isso? Porque ele manteve uma amizade que já não lhe trazia nada? Em sua cabeça, as memórias se acumulavam, formando uma imagem distorcida de como tinha sido sua vida nos últimos anos. Ela, uma jovem cheia de sonhos, agora parecia ter perdido tudo o que a fazia sentir-se viva. A vida dela com Terence, seu marido, parecia uma miragem. No começo tudo tinha sido tão perfeito. Mas agora, enquanto ouvia Emily falar, não conseguia deixar de pensar nas fissuras que tinham começado a formar-se no seu casamento. Na distância que se estabelecera entre eles. Num abismo silencioso que crescia a cada dia que passava. A certeza de que algo estava errado a consumia por dentro. Embora ela não conseguisse dar um nome ao sentimento. Foi então que a porta do bar se abriu, deixando entrar um vento frio de outubro no local, junto com a figura de um homem alto e moreno que passava pelas soleiras. Sua presença fez a atmosfera mudar imediatamente. Apesar da chuva e do frio, ele parecia perfeitamente vestido com seu terno escuro e elegante. Como se tivesse surgido diretamente de outra realidade. Um mundo além do barulho e da rotina da cidade. Donna o observou sem querer e foi impossível não notar como seus olhares se encontraram por um breve momento. Como se o destino tivesse decidido jogar sua carta naquele momento. O homem olhou em volta, visivelmente perplexo. Eu estava procurando por alguém. Por um momento, Donna se perguntou se talvez ele estivesse perdido. Se talvez não fosse frequentador assíduo daquele bar. Mas a atenção dela foi rapidamente capturada quando ele se aproximou. Com um sorriso inseguro. Com licença. Conhecemos você da UC Berkeley? Ele perguntou com uma voz profunda e calorosa. A pergunta a surpreendeu. Ele não havia estudado em Berkeley. Mas algo em seu tom e em seu olhar a fez duvidar de sua resposta. Naquele momento, ele não tinha pressa em esclarecer as coisas. Em vez de dizer a verdade, ele simplesmente respondeu, não. Acho que não. O homem, porém, não parecia disposto a desistir. Ele se apresentou como Terence Gilmore, chefe de vendas da empresa de móveis de seu pai. Enquanto ele falava, Donna relaxou e uma conversa, tão fluida quanto inesperada, começou a tomar forma entre eles. Terence parecia sincero. Seu tom era gentil, mas havia algo em seu olhar que não consegui decifrar. Uma mistura de gentileza e uma pitada de vulnerabilidade. Como se ele estivesse tentando esconder algo por trás do sorriso. Ao falar sobre seu trabalho. Como não gostava do que fazia. Sua luta interna entre atender às expectativas da família ou seguir seus próprios sonhos. Donna não pode deixar de se sentir presa às palavras de Terêncio. Ele contou a ela sobre seu desejo de ser arquiteto. Sobre como sentia que sua vida não lhe pertencia. Sobre o quão pouco se via no caminho que havia trilhado. Donna assentiu, sentindo que, em algum nível, ela também compartilhava aquela sensação de estar presa em uma vida que não havia escolhido. Afinal, ela havia trabalhado como secretária em um pequeno escritório de advocacia. Apesar de sonhar em abrir sua própria padaria. Mas os sonhos, no caso dele, sempre pareceram ser apenas isso, sonhos impossíveis de realizar. A noite continuou e a conversa entre eles fluiu como se se conhecessem desde sempre. Conversaram sobre suas vidas, suas frustrações, seus sonhos perdidos. À medida que a conversa se prolongava, Donna começou a se sentir mais confortável com a presença de Terence. Foi a primeira vez em muito tempo que ela se sentiu ouvida. Compreendida. Porém, algo dentro dele lhe dizia que deveria ter cuidado. Que algo não estava certo. Que nem tudo que brilhava era ouro. Ainda assim, a atração por ele era inegável. Como uma tendência que ela não podia ignorar. Antes de o bar fechar, Terence se ofereceu para acompanhá-la até sua casa e, sem pensar muito, Donna aceitou. Durante o passeio, eles discutiram arte moderna, algo pelo qual Terence era apaixonado. E embora ela não compartilhasse do mesmo entusiasmo, gostou da conversa. Ao chegar ao seu destino, ele lhe deu um abraço curto, mas caloroso, antes de se despedir com um sorriso. Os dias se passaram e o que começou como uma conversa casual, quase inocente, se transformou em algo mais.
Terence e Donna começaram a se ver regularmente, com o tempo. Seus encontros se transformaram em encontros mais formais. Foi num desses encontros, num pequeno restaurante italiano, onde Terence confessou que já esteve num relacionamento sério no passado, mas que as coisas não tinham corrido bem. Contou-lhe sobre seus pais, como eles se divorciaram quando ele era jovem e o relacionamento que teve com sua madrasta. Uma mulher que foi como uma segunda mãe para ele. Donna contou a ele sobre sua própria família. Sua mãe, enfermeira, e seu pai, dono de uma oficina mecânica. Ela contou a ele como, apesar de estar cercada de amor, ela nunca encontrou paz dentro de si. Ele explicou que sempre sonhou em abrir sua padaria, mas nunca teve coragem de dar o primeiro passo. À medida que conversavam, perceberam o quanto eram parecidos. Quão parecidos eram seus desejos e medos. Foi então que Terence olhou para ela atentamente e perguntou se ela já havia pensado em se casar com alguém como ele. Donna, surpresa com a pergunta, só conseguiu sorrir e dizer que nunca havia pensado em alguém como ele em sua vida. Pouco depois, Terence a pediu em casamento de forma discreta, mas significativa, no apartamento alugado onde moravam, rodeado de pinturas recém-penduradas. Terence ajoelhou-se diante dela e ofereceu-lhe um simples anel. O casamento foi modesto, apenas com amigos próximos e familiares. E apesar da simplicidade da cerimónia, Donna sentiu que sua vida começava a dar uma guinada em direção ao que sempre sonhou. Ela se sentia feliz, completa, como se tudo finalmente estivesse se encaixando. Mas o que ela não sabia era que, nas sombras da sua felicidade, Terence já começava a traçar outro caminho, que levaria à traição mais profunda que alguma vez imaginara. Após o casamento, a vida de Donna e Terêncio pareceu seguir o rumo que ela sempre sonhou. Embora no fundo de seu coração uma estranha sensação de desconforto começasse a se instalar. Apesar da felicidade que demonstravam, algo não estava bem. A conexão outrora vibrante entre eles agora parecia vazia. Era como se tudo o que faziam, tudo o que partilhavam, fosse uma mera representação de uma vida idealizada. Uma fachada que lentamente começava a desmoronar. O trabalho de Terence na empresa de móveis de sua família tornou-se cada vez mais absorvente. Ele ficava até tarde no escritório. Participava de inúmeras reuniões e passava mais tempo fora de casa do que em casa. Donna percebeu, mas não quis confrontá-lo. Ela sabia que o marido trabalhava pelo futuro dos dois. Pelo futuro do filho. Porém, com o passar dos dias, ela começou a se sentir mais sozinha. No início, ela pensou que era apenas uma fase. Que o estresse do novo casamento e da gravidez estava pregando peças em sua mente. Mas logo percebeu que havia algo mais. A distância não era apenas física, mas emocional. Terence já não lhe perguntava como ela se sentia. Já não partilhava com ela os detalhes do seu dia e as conversas tornavam-se cada vez mais superficiais. Muitas vezes, sentada sozinha em casa, Donna relembrava os momentos felizes que passaram juntos. Ela se lembrou de como, no início do relacionamento, Terence passava horas conversando com ela sobre seu dia, pedindo sua opinião e buscando conselhos. Para onde foi essa conexão? Porque tudo agora parecia tão frio, tão distante. A vida de casal havia se tornado uma rotina monótona. Ele trabalhava o dia todo. Ela ocupada em casa e raramente trocavam palavras significativas. Donna tentou preencher o vazio com lembranças dos primeiros dias. Mas a verdade é que aquelas lembranças pareciam tão distantes, tão irreais, como se fizessem parte de um sonho que ela não conseguia mais realizar. Certa tarde, quando o sol já se punha atrás das montanhas, Terence voltou para casa mais tarde do que de costume. Donna observou-o pela janela enquanto ele entrava correndo, olhando ansiosamente para o relógio. Algo no comportamento dele a deixou desconfortável. Aproximou-se da sala e, quando Terence entrou, sorriu-lhe com uma expressão forçada, como se tentasse esconder alguma coisa. Como foi seu dia, querido? Donna perguntou, tentando parecer casual. Não importa, você sabe, ele respondeu, tirando o casaco e sentando-se no sofá com um suspiro. Muitos clientes, muitos relatórios, a rotina, o habitual. Donna assentiu, mas algo em sua voz soou falso. Terence estava muito tenso, muito evasivo, enquanto ele estava deitado no sofá. Donna o observava em silêncio, sentindo a ansiedade tomar conta dela. Em algum momento, ele levantou a cabeça e olhou para ela, como se soubesse que algo estava errado, mas não sabia o que dizer. Você está bem? Terence finalmente perguntou, com um misto de desconforto e preocupação nos olhos. Donna olhou-o diretamente nos olhos. Eu poderia confiar nele. Ele estava realmente preocupado com ela ou apenas queria que tudo parecesse bem? Ele então se lembrou do que havia acontecido semanas atrás. Quando em uma de suas saídas pela cidade, notou algo estranho nele. Um perfume diferente, uma fragrância que não era dela e uma conversa apressada ao telefone que parecia muito particular. Ela pensou que talvez fosse apenas sua paranoia. Mas agora, na frente dele, algo dentro dela quebrou. Aquela distância que se criou entre eles. Aquelas mentirinhas que ele ignorou. Tudo começava a fazer sentido.
Não sei o que está acontecendo entre nós. Terence. Donna respondeu com um suspiro. Os olhos cheios de uma tristeza que ela não conseguia esconder. Sinto que você está se afastando de mim. Ele olhou para ela por um longo momento. O rosto duro, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Mas não conseguisse encontrá-las. Por fim, ele se levantou do sofá e se aproximou dela. Como se quisesse pegar sua mão. Mas parou no meio do caminho. Não é isso, Donna. Estou aqui com você. Só que, há muita coisa para dar conta. Muito trabalho, muita responsabilidade. Suas palavras foram uma desculpa vazia. Uma tentativa de justificar o que não tinha justificativa. Donna observou-o em silêncio, sentindo o peso das próprias emoções dominando-a. Ele sabia que algo não estava certo, mas não queria encarar a verdade. Porém, com o passar dos dias, a suspeita de que Terence não estava sendo totalmente fiel a ela tornou-se mais forte. Mais insuportável. No fundo, ela sabia que estava sendo enganada. O telefone que sempre tinha ao lado. As longas noites de trabalho. As conversas estranhas e suas atitudes evasivas, tudo apontava para uma coisa. Certa noite, enquanto Terence estava em viagem de negócios, Donna decidiu fazer algo que nunca imaginou fazer. Ele pegou o telefone, com as mãos trêmulas. Verificou suas mensagens. O que ela encontrou a deixou fria. Uma mensagem que não era para ela. Uma mensagem que confirmou suas piores suspeitas. Sinto tanto a sua falta. Mal posso esperar para vê-lo esta noite. Vejo você quando a reunião terminar. A mensagem foi dirigida a uma mulher. Uma mulher que não era ela. O mundo de Donna desmoronou naquele instante. Seu coração batia forte. Sua mente estava em choque. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela sabia que era isso que ela temia o tempo todo. Terence a estava traindo. Não era apenas uma suspeita. Foi uma realidade cruel. Naquela mesma noite, quando Terence voltou para casa, Donna olhou para ele com novos olhos. Os mesmos olhos que o amaram. Que confiaram nele. Agora o observavam com desconfiança. Ele entrou como se nada tivesse acontecido. Mas a atmosfera entre eles havia mudado para sempre. Donna levantou-se do sofá e aproximou-se dele lentamente. Sem palavras. Apenas com um olhar que dizia mais de 1000 frases. Donna. Terence começou. Mas ela não lhe deu chance de continuar. Eu sei tudo, disse ela com voz firme. Embora seu coração continuasse partido por dentro. Eu sei que você está me enganando. Terence. Você não pode continuar mentindo para mim. O rosto de Terence empalideceu. Seus olhos se arregalaram de surpresa e, por um momento, ele ficou sem palavras. Mas então, em vez de parecer arrependido, um sorriso amargo apareceu em seus lábios. Você sabia que isso poderia acontecer. Certo, ele disse com uma frieza que a surpreendeu. Não foi tão difícil adivinhar. Donna olhou para ele. Sua mente era um turbilhão de emoções. Como ela poderia ter sido tão cega? Como ela poderia ter confiado nele por tanto tempo? Naquele momento, ele entendeu que tudo em que acreditava sobre seu casamento, tudo que ele considerava sólido, era apenas mentira. E agora, essa mentira a alcançou. A dor que sentiu naquele momento não foi só pela traição, mas pelo reconhecimento de que havia dado tudo por um amor que nunca foi real. Mas o mais doloroso de tudo foi que, naquele exato momento, ele entendeu que não poderia mais salvar o que estava quebrado. É o fim, Terence, disse ele calmamente, com a voz determinada. Não posso mais fazer parte disso. Com essas palavras, Donna deixou sua vida como ela a conhecia desmoronar. O amor que eu acreditava ser eterno não existia mais. Agora, só restava a verdade. Terence a traíra. E essa traição, embora dolorosa, deu-lhe forças para reconstruir a sua vida. Para procurar um futuro sem as mentiras do marido. Donna sentiu o ar da casa ficar mais denso depois daquele confronto. As palavras que ele havia dito, tão firmes e dolorosas, ainda ecoavam em seus ouvidos. É o fim, Terence, ele repetia mentalmente uma e outra vez. Como uma frase final que não poderia mais ser retirada. Não havia como voltar atrás. Mas o que ela ainda não entendia era o que viria a seguir. Como seria a sua vida sem ele? Sem a sua mentira, sem o amor que ela acreditava ser eterno. A princípio, a casa ficou cheia de silêncio. Terence, surpreso com a reação dela, não sabia como reagir. Seu rosto, antes arrogante e desafiador, agora estava marcado por uma mistura de confusão e culpa. Mas ele não conseguia esconder o que havia feito. Donna observou-o enquanto ele começava a andar de um lado para o outro. Incapaz de encontrar as palavras. Por fim, ele se aproximou dela, procurando um pedido de desculpas. Procurando uma forma de justificar o que havia feito. Donna, por favor, ele disse com a voz quebrada. Eu não queria que isso acontecesse. Você não sabe o quão difícil tem sido para mim. Mas, eu não entendi até agora. Donna olhou para ele com desdém. As lágrimas que ela conteve por tanto tempo não queriam mais ficar dentro dela. A verdade veio à tona e, com ela, a raiva, a dor e o mais profundo sentimento de traição que ele já havia experimentado. Terence não compreendia.
Mesmo agora, a magnitude do que tinha feito. Ele não apenas a enganou, mas também a seu filho, sua família, todos que acreditaram nele. Você não entende, Terence, disse Donna, cada palavra cheia de uma mistura de dor e fúria. A raiva começou a envolvê-la completamente. Não é só que você mentiu para mim. É que você fez isso sabendo o que isso significava para nós. Você sabia que tudo o que tínhamos, tudo o que construímos, não era real. Terence, incapaz de responder, baixou o olhar. Ainda assim, ele não saiu do lugar. Como se estivesse esperando algo dela. Donna fechou os olhos por um momento. Respirou fundo e levantou-se. Seu coração batia forte, mas ele não conseguia ficar ali, olhando para aquele homem que havia falhado com ele da maneira mais cruel. Vou pedir o divórcio, disse ele, com a voz mais firme que tinha há muito tempo. Foi uma decisão difícil, sim, mas ele sentiu que era a única coisa que poderia fazer para recuperar a sua dignidade. A sua vida. Terence olhou para ela incrédulo. Ele não parecia entender que ela finalmente o havia deixado ir. A expressão em seu rosto era uma mistura de desamparo e desespero. Mas ele não disse mais nada. Ele sabia que havia perdido sua chance. Quando Donna ouviu calar-se, não sentiu tristeza, apenas uma profunda sensação de libertação. Nos dias seguintes, Donna voltou a organizar sua vida. O divórcio foi uma longa e dolorosa batalha legal e, a cada dia que passava, ela sentia como se estivesse se desfazendo de uma camada de seu ser que estava escondida há anos. O que mais a magoou não foi apenas a infidelidade de Terence, mas o fato de ele ter vivido sob uma máscara, acreditando que o amor que compartilhavam era verdadeiro. Agora, tudo havia mudado. Donna começou a fazer terapia, buscando encontrar o caminho para a cura. Foi difícil, claro, porque cada conversa sobre o que tinha acontecido a mergulhava novamente na dor. Mas aos poucos ela percebeu que sua vida não precisava ser definida pela traição de Terence. Havia algo além dessa mentira. Havia uma nova versão de si mesma que ela estava começando a descobrir. Uma versão que não dependia de um homem para se sentir completa. Ao mesmo tempo, seu relacionamento com Charlotte começou a tomar forma. Donna percebeu que não havia sido vítima apenas da mentira de Terence, mas também da ingenuidade de Charlotte. Uma jovem mãe que, assim como ela, havia sido enganada por um homem que usava suas promessas vazias. Mas o que a magoou ainda mais foi perceber que, por um tempo, Charlotte tinha sido uma amiga sincera para ela. Enquanto Terence brincava com os dois, manipulando-os para que nunca suspeitassem da verdade. Numa das conversas mais sinceras que tiveram, Charlotte confessou a Donna que, embora tivesse sido difícil aceitar a verdade, ela agora via tudo com outros olhos. Ela havia parado de idealizar Terence e, embora a dor ainda estivesse presente, ela sentiu que poderia seguir em frente. Charlotte não queria mais ser uma vítima e finalmente encontrou forças para reconstruir sua vida sozinha. Longe das mentiras de Terence. Eu não sabia como começar. Donna, eu não sabia como sair de tudo isso. Charlotte disse a ele em uma de suas conversas noturnas. Com lágrimas nos olhos. Mas pelo menos agora sei que posso começar de novo. E graças a você, sei que não estou sozinho. Donna, que por um momento ficou tão perdida na própria dor. Agora podia ver a força de Charlotte. Ambos, de alguma forma, estavam se redimindo, construindo uma amizade verdadeira que lhes permitiria curarem-se juntos. Mas ainda havia muito a fazer. Certa noite, após meses de afastamento, Terence apareceu na porta de Donna. Seu rosto estava cansado, marcado pela culpa, mas também com uma expressão de desespero. Donna, preciso falar com você, disse ele, sem saber exatamente que palavras usar. Donna olhou para ele da porta, não o deixando entrar. O homem que fora seu marido não tinha mais lugar em sua vida. Por mais que ela tentasse se justificar, ela não tinha mais direito ao espaço dele, ao tempo dele, ao perdão dele. Você não tem nada a me dizer. Terence. Ela respondeu com uma firmeza que a surpreendeu. O que quer que tenha acontecido entre nós já está morto. Não há como voltar atrás. Terence tentou dizer mais alguma coisa. Mas Donna não deixou. O que você fez é imperdoável. Você está deixando minha vida. Meu coração. Tudo o que eu pensei que seria nosso. E com essas palavras ele fechou a porta. A partir daquele momento, Donna se dedicou totalmente à sua recuperação. A encontrar a paz que tanto buscava. Cada dia era mais um passo em direção à cura. À reconstrução de uma vida que agora parecia mais autêntica. Mais dela. Ela aprendeu a se perdoar por não ter percebido o que estava acontecendo antes. Mas também percebeu que a traição de Terence não definiria seu futuro. O divórcio foi rapidamente resolvido e, entretanto, Charlotte começou a estabelecer a sua vida novamente. O bebê de Charlotte e o bebê de Donna tornaram-se uma espécie de irmandade. E as duas mulheres, agora mais próximas do que nunca, apoiaram-se mutuamente em cada passo de sua nova vida. A amizade que nasceu da traição de Terence foi, ironicamente, um dos mais belos presentes que aquela história tão cheia de dor lhe deixou.
O tempo continuou seu curso e, embora os dias passassem com a monotonia do dia a dia, Donna sentia que sua vida começava a tomar forma novamente. Todas as manhãs, ao acordar, sentia que, aos poucos, as cicatrizes emocionais deixadas pela traição de Terêncio estavam se curando. Seu dia começou com os sorrisos do filho, a presença calorosa de Charlotte e as novas amizades que ela cultivou enquanto reconstruía seu mundo. Mas o que mais o surpreendeu foi a tranquilidade que agora experimentava por dentro. Apesar das feridas, havia algo maior que a dor, a paz. Charlotte, por sua vez, também começou a avançar. Ela começou a estudar design gráfico. Sonho que deixou para trás ao se ver presa na teia de mentiras e promessas vazias de Terence. Ele fez novos amigos e encontrou uma maneira de sentir que estava finalmente criando seu próprio destino. Mas o vínculo que compartilhavam com Donna ainda era especial. Embora a dor das respectivas traições não tenha desaparecido completamente. Juntos encontraram conforto nas conversas, nos momentos de vulnerabilidade e, sobretudo, no apoio mútuo. Mas a paz que ambos conseguiram alcançar, embora frágil, seria novamente posta à prova. Certa tarde, enquanto Donna estava em casa organizando algumas tarefas, recebeu uma ligação inesperada. O número era desconhecido e por um momento ele pensou em não atender. No entanto, algo a levou a fazer isso. Do outro lado da linha, a voz profunda e vazia de Terence a fez estremecer. Donna, preciso falar com você. É urgente, disse ele, com um tom de desespero que eu nunca tinha ouvido em sua voz antes. O medo percorreu sua espinha. Mas apesar de tudo, Donna permaneceu calma. Ela não iria permitir que as palavras de Terence a afetassem novamente. O que você quer, Terêncio? Ele perguntou, seu tom firme e determinado. É sobre as crianças. Eu estive pensando muito sobre tudo o que aconteceu e preciso que você me escute. Não vou pedir que você me perdoe. Só quero que você me dê a oportunidade de fazer as coisas direito. Donna fechou os olhos, lembrando-se dos momentos em que acreditara nessas mesmas promessas. Ela acreditava que podia confiar nele, que juntos poderiam superar tudo. Mas a traição de Terence foi profunda demais. Ele não podia simplesmente esquecer o que havia feito, nem o dano que havia causado. Você não faz mais parte da nossa vida. Terence, sem hesitação, não me peça mais. O que vivemos não tem volta. Você tomou uma decisão e agora estou tomando a minha. Houve silêncio do outro lado da linha, como se Terence estivesse digerindo suas palavras. Finalmente, ele falou num tom mais baixo e mais resignado. Eu só quero fazer parte da vida dos nossos filhos. Por favor, não me exclua completamente. Donna sentiu uma pontada no peito. Apesar de todos os danos que lhe causou, ele sabia que os filhos não mereciam viver sem o pai. Mas isso não significava que ela permitiria que ele voltasse à sua vida tão facilmente. Você perdeu muita coisa, Terence, não só sobre nós, mas também sobre a oportunidade de ser um bom pai. Não vou negar isso para você. Eles sempre vão querer saber quem você é, mas não serei a pessoa que tornará mais fácil para você se aproximar deles quando não o fez antes. Eles merecem mais do que suas promessas vazias. A conversa terminou aí. Terence tentou insistir, mas Donna desligou o telefone antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Ela sabia que, naquele momento, tomar a decisão de cortar todos os vínculos era o mais saudável para ela e para o filho. Mas, ao mesmo tempo, sentiu um desconforto no coração, como se um fragmento de sua humanidade ainda tivesse compaixão por ele. Seria possível perdoar alguém que te traiu tão profundamente? Seria possível não odiá-lo? Donna sabia que o caminho para a cura não era direto nem fácil. Às vezes, a dor do que ele havia perdido invadia seus pensamentos. Ele não havia perdido apenas Terence, mas também a esperança de uma vida estável, a ideia de uma família unida. Mas algo havia mudado nela. Ela não era mais a mulher que conhecera Terence. Ela não era mais a mulher que dependia do amor dele para se sentir completa. Agora ela estava mais focada em si mesma, no que realmente queria e precisava e no futuro que queria construir para si e para o filho. Dias depois, enquanto Donna e Charlotte tomavam café na cozinha, Charlotte contou a ela uma ideia que estava em sua mente. Donna, estive pensando, e se organizarmos um evento, algo pequeno, para apresentar o novo negócio, para dar o primeiro passo. Quero que você veja o que consegui. E sei que você também está pronto para dar o primeiro passo em direção ao que realmente deseja. Donna olhou para ela surpresa com a proposta. Mas no fundo sabia que Charlotte estava certa. Ela também precisava encontrar seu propósito. Seu caminho a seguir. O projeto de abrir uma padaria. Embora fosse um sonho distante, parecia agora mais realizável do que nunca. A ideia de ter o seu próprio negócio, de mergulhar novamente naquilo que realmente a apaixonava, encheu-a de energias renovadas. Você sabia, Donna disse sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Acho que é hora de começar a construir meus próprios sonhos. E assim, juntos começaram a planejar não só a abertura do pequeno negócio de flores de Charlotte,
Mas também os primeiros passos rumo à padaria que Donna sempre sonhou. A ideia de ter um lugar onde pudesse fazer o que amava. Rodeada de pessoas que a apoiassem. Deu-lhe a força que precisava para seguir em frente. Embora a sua vida tivesse sido marcada pelas sombras da traição, ele agora sentia que podia olhar para o futuro com esperança. No dia da inauguração da floricultura Charlotte, Donna foi a primeira a chegar. Com um grande sorriso e um sorriso no coração. Ela sabia que o caminho pela frente seria longo e cheio de desafios. Mas também sabia que, no final, tudo o que ela passou foi uma lição. Uma lição que a tornou mais forte. Naquela noite, enquanto Charlotte e Donna tomavam uma taça de vinho, observando o pequeno negócio florescer, Donna sabia que a vida, embora cheia de reviravoltas inesperadas, sempre tinha um jeito de nos guiar em direção à luz. E ela estava pronta para seguir esse caminho. Chega de traições. Chega de mentiras. Só ela, seu filho e um futuro cheio de possibilidades. O passo para a redenção nem sempre foi claro. Muito menos fácil. Mas Donna começou a entender que, às vezes, as cicatrizes mais profundas são as que nos ensinam a curar de verdade. Após a abertura do negócio de Charlotte, onde ambas comemoraram suas pequenas conquistas, Donna começou a sentir que a vida finalmente estava lhe dando uma segunda chance. Uma chance de reconstruir o que havia perdido, de reescrever sua própria história sem o peso da traição de Terence. A cada dia ele se dedicava mais ao planejamento de sua padaria. Sua paixão pela culinária, especialmente pela panificação, a manteve focada. Donna acordou de manhã cedo, inspirada pela ideia de que em cada massa que amassava, em cada receita que aperfeiçoava, estava criando não apenas um produto, mas um futuro, algo que era completamente dele. O negócio não era apenas uma forma de ganhar a vida, foi uma forma de assumir o controle do seu destino, de se afirmar num mundo que, durante muito tempo, sentiu que não lhe pertencia. Charlotte, que conseguiu abrir sua floricultura com muito esforço e dedicação, também avançava em seus próprios sonhos. Embora não tivesse ideia do que o futuro lhes reservava, sabia que sua vida não era mais a mesma. A jovem mãe que havia sido enganada por Terêncio era agora uma mulher forte, capaz de enfrentar as adversidades com graça e determinação. Sua floricultura estava se tornando um pequeno sucesso e Charlotte sentia que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Mas, embora as duas mulheres estivessem se reconstruindo, o passado não poderia ser ignorado para sempre. A sombra de Terence ainda estava presente, especialmente quando as duas crianças começaram a crescer e a fazer perguntas. A imagem de Terence, seu rosto familiar, as lembranças dos bons momentos que compartilharam, estavam entrelaçadas com a realidade da traição. Donna muitas vezes se encontrava em uma encruzilhada emocional, sem saber como conversar com o filho sobre o pai dele. Ele não queria que o menino crescesse odiando Terence, mas também não queria mentir para ele sobre o que havia acontecido. Uma tarde, enquanto Donna estava em sua padaria verificando a entrega dos ingredientes frescos, recebeu uma mensagem inesperada. Era de Terêncio. A princípio pensou em ignorar, em seguir em frente sem olhar para trás. Mas algo dentro de si lhe disse que deveria ler. Ele abriu a mensagem esperando que fosse apenas uma nota sem importância. Mas ao lê-la seu coração deu um pulo. Donna, quero ver você. Sei que não posso mudar o que fiz, mas quero fazer parte da vida do nosso filho. Por favor, me dê uma chance de explicar tudo. Para pelo menos ser o pai que nunca pude ser. Essas palavras, embora aparentemente simples, atingiram-na com força. Terence, depois de tudo que fez, ainda queria entrar na vida deles. Eu queria que ele fosse o pai. Mas o que não entendia é que ser pai não era só aparecer quando quisesse. Ser pai era estar presente. Ser responsável. Ser fiel. Terence não fez nada disso. Donna guardou o telefone em silêncio, sentindo uma mistura de emoções tomar conta dela. Ela sabia que, por mais que ele quisesse, ela não poderia mais lhe oferecer uma chance de redenção. O dano estava feito. Terence traiu tudo em que ela acreditava em sua vida e, embora parecesse arrependido, o dano causado não pode ser apagado. Ela decidiu que não o veria. Pelo menos não agora. A história entre eles havia terminado e, embora sempre permanecesse um rastro, a vida dela tinha que seguir em frente sem ele. Ela não queria mais que a sombra de Terence estivesse sobre ela ou seu filho. Ele queria que seu futuro fosse seu. Finalmente, dias depois, com o coração ainda acelerado pela emoção da mensagem, Donna encontrou Charlotte em uma cafeteria local. Ambos estavam em uma de suas conversas habituais. Aquelas que teciam em meio às dificuldades e que agora se tornaram o refúgio de suas vidas. Charlotte, sempre tão perspicaz, percebeu a mudança na atitude de Donna. Tem alguma coisa errada com você? Certo? Charlotte perguntou, olhando para Donna com atenção. Donna assentiu lentamente, olhando para sua xícara de café, incapaz de esconder a tensão no rosto. Terence entrou em contato comigo, disse ele finalmente, com a voz calma, mas com um leve tremor que traiu sua calma. Ele quer fazer parte da vida do nosso filho.
Ele diz que quer ser o pai que nunca foi. Charlotte olhou para ela em silêncio, como se estivesse absorvendo as palavras da amiga. Então ele soltou um suspiro e colocou a mão na de Donna. Você sabe o que tem que fazer. Sua vida, seu filho, tudo o que você construiu, você fez sem ele. E se alguém não vê? Se alguém não entende isso? Não é problema seu. Você é uma mãe incrível. E o que seu filho mais precisa agora é estar cercado de amor genuíno. Não de promessas vazias. Donna olhou para ela, agradecida pela sabedoria que Charlotte sempre lhe oferecia. Como se tivesse as respostas para tudo que não conseguia entender. Charlotte estava certa. Não importava o que Terence dissesse agora. Sua vida havia mudado e não havia mais lugar para ele. Seu filho merecia um futuro cheio de amor e segurança. E ela não podia arriscar permitir que Terence voltasse para desestabilizá-lo. Eu sei, respondeu Donna, com a voz mais firme do que nunca. Não quero que meu filho cresça em um ambiente de dúvidas. Não quero que ele veja o pai como alguém que só aparece quando tem vontade. Não quero mais que Terence faça parte da minha vida. É com essa decisão. Donna sabia que finalmente havia encerrado um capítulo de sua vida. O capítulo da traição, das mentiras, do desespero. Agora começava outro, em que ela seria protagonista. Em que ela e o filho dariam um ao outro a oportunidade de crescer sem o peso dos erros do passado. O negócio de padaria de Donna estava começando a decolar e, embora ainda houvesse muitos obstáculos a superar, ela sentia que finalmente estava no controle de seu destino. Todas as manhãs, ao entrar em sua loja e ver os clientes saboreando seus bolos, ela percebia que a vida, apesar de tudo, havia conseguido surpreendê-la da maneira mais linda. Donna aprendeu que às vezes as traições mais dolorosas nos ensinam a ser mais fortes. Eles nos mostram o que realmente importa e nos dão a oportunidade de sermos a melhor versão de nós mesmos. É acima de tudo. Donna aprendeu que não importa quantas vezes o destino nos derrube. Sempre temos a capacidade de nos levantar e seguir em frente.